Deus é Espírito. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Buscando entendimento e auxílio do alto para servirmos a Deus e o adorarmos em espírito e em verdade, juntamos palavras, frases, versículos e textos bíblicos neste trabalho para recebermos espírito e vida que vem do Verbo e também repartirmos estas palavras escritas, lidas e ouvidas, auxiliando igualmente ao que tem ouvidos para ouvir e ao que tem fome e sede deste pão vivo que desceu dos céus. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele que converteu o nosso poço fundo de águas perecíveis em benditas fontes d'águas vivas que saltam para a vida eterna. Deus, em Espírito Santo, nos ajude. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, a vida eterna. Nisto conhecemos o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Disse Jesus aos que lhe profanavam: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Em palavras apostólicas, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está agora no mundo. E eis que já agora está no mundo. Somos de Deus. O mesmo Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. No texto: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu Espírito por
terra plana. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Espírito e vida. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito, até que o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amados, acostumamos ficar embevecidos com os termos de palavras e letras e esquecemos de que é o Espírito que é a verdade das palavras faladas. É somente dizer Pai Nosso, já orou pela vida toda, Espírito e vida. Homens de boa vontade, não foi isto que a boa vontade de Deus colocou num velador naquele dia. Foi isto. O que é isto que desceu dos céus? É Jesus Cristo, homem, a boa vontade de Deus oferecida a todo aquele que crê. Somos imagem e semelhança de Deus em espírito, alma e corpo, mas ainda ficamos sem compreender a unidade da alma, do corpo e do espírito, que, embora pareçam três elementos, são uma só pessoa. Ninguém se sente três, mesmo sendo tricotomista, mas acreditam em três deuses. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um. 1 Tessalonicenses 5, 23. O Espírito é indivisível. E o mesmo Espírito é que opera tudo em todos. Indivisível, porque uma casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro
o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 10, 1 a 4, 1 Coríntios 12, 5 a 11. A luz e as trevas são para ti a mesma coisa. Este assunto é um divisor de águas para cumprimento da profecia de Isaías, onde cegos veem e sadios ficam cegos. Corações duros se quebrantam e corações de carne petrificam. Uns abraçam o bem e outros aborrecem até ao bem. É também bifurcação e encruzilhada para a atuação do espírito da operação do erro, porque os que não creem na verdade e não abraçaram o amor da verdade para se salvarem, crerão na mentira. Divisor de águas para discernir-se entre o verdadeiro e o falso adorador, e para distinguir entre a adoração vã e a adoração verdadeira. Porque está escrito para os que ouvem de mau grado e os que julgam a palavra de Deus e seus mandamentos, que serão julgados. E se condenarem as Escrituras, serão condenados, de sorte que a mesma verdade pregada pode suscitar beijos e pedras, abraços e bofetadas, mais luz ou mais trevas. Os que não adorarem a Deus em espírito e em verdade, adorarão em vão. E os que caírem sobre esta pedra serão feitos em pedaços, e sobre os que ela cair, tais serão feitos em pó. Lucas 20, 18.